Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Volto hoje porque eu quero falar para vocês de uma música, falar com vocês de uma música que me chamou bastante atenção essa semana, chamada Triste, Louca ou Má. Essa música foi gravada por um grupo chamado Francisco El Hombre. Ela foi gravada em Cuba, né? E as pessoas que gravaram, né, no clipe, as mulheres que apareciam dançavam eram gordas, né, pessoas acima do peso e negras. Então, logo, né, a gente vê que a música tem toda uma proposta de dizer que as mulheres que fugiam às convenções, né, que não eram exatamente o que a sociedade esperava, eram tidas como tristes, loucas ou más. Então, uma crítica, né, do ponto de vista social, as pessoas que fogem à média, que fogem ao esperado. A gente tem uma longa história já de pessoas que foram discriminadas, que foram excluídas socialmente por não serem exatamente o que a sociedade esperava. A gente sabe que na própria história dos manicômios, né, das instituições psiquiátricas, uma das coisas muito comuns no começo da história da psiquiatria era que nessas instituições estavam sim as pessoas que eram tidas como realmente loucas, mas lá também estavam as pessoas que a sociedade achava por bem excluir. E dentre elas as pessoas que não respondiam ao que era esperado. Então essa crítica, ela vem para reforçar, né, esse movimento agora de que as pessoas não têm que ser como as pessoas, né, como o grupo social médio espera que elas sejam. Outra coisa que eu acho interessante, que faz um paralelo com essa música, que eu recomendo para vocês, depois deem uma olhadinha nela, ela é média, ela não aprofunda tanto, mas ela traz essa mensagem interessante. Mas uma coisa que eu acho que faz um paralelo a isso é o nosso questionamento, um questionamento que a gente deve ter com relação ao que é politicamente correto, né? A gente tem no dia a dia uma patrulha da fiscalização de tudo que nós dizemos. Então, se nós dizemos coisas no Facebook, no Twitter, no Instagram, aonde quer que a gente fale, onde quer que a gente se posicione, existe uma patrulha olhando se o que a gente diz é politicamente correto. Então, se o que a gente diz não agrediu nenhuma minoria, se o que a gente disse não destoa com o que é socialmente esperado, se a gente não usou uma palavra que talvez hoje seja tida como inadequada e possa ser uma afronta a algum tipo de grupo, né? Então eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica com relação ao politicamente correto, porque, né, por mais que as pessoas digam que tudo é lindo, que tudo é gostoso, que as pessoas são iguais, que as pessoas são maravilhosas, a realidade não é assim, né? Nós não vamos sair discriminando, fazendo mal para ninguém, mas é um pouco, se não muito hipócrita, nós acharmos que nós temos que gostar de todo mundo, que nós temos que conviver o tempo todo com todo mundo, porque na prática as coisas não são bem assim. Então, quando eu falo do politicamente correto e faço essa crítica, é no sentido assim, que nós não temos que ser exatamente o que a sociedade espera de nós. E é por isso que, quando nós não somos tão bonitinhos, tão fofinhos, tão comportadinhos, quando nós não usamos as palavras tão perfeitas, nós somos tidos, como é dito na música, como, no caso dessas mulheres, loucas, né, tristes ou más, porque elas não se enquadram, né? Então, se, por exemplo, eu estava no carnaval com uma amiga, vou dar um exemplo, e uma pessoa chegou nela, um senhor, um homem chegou, paquerou essa minha amiga, e ela não correspondia, ela não tinha interesse nesse homem. E imediatamente ele virou para um outro amigo e falou: ela é lésbica. Então tiveram duas coisas gravíssimas aí. Uma, ele não aceitou
a rejeição e precisou depreciá-la. E para depreciá-la, ele usou do preconceito. Então, dizendo que ela era uma mulher de menos valor para ele, né? Então, dizendo que uma mulher que não queria ele como homem era uma mulher que preferia mulheres. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz, mas até o ponto em que nós não estamos sendo falsos, né? Ou não estamos criando mentiras. Então, você ser todo certinho só para ser politicamente correto não é legal. Você fazer o que o cara fez, mentir, não é legal. A questão é, aonde está o contraponto que permite que a pessoa seja quem ela é, sem precisar depreciar o outro e sem precisar ser hipócrita, né? O Felipe, né, jornalista aqui da rádio, essa semana também fez um comentário no Facebook falando disso, falando sobre a diferença da pessoa que é realmente humilde, da pessoa que é falso humilde, né? Mostrando essas questões, né? E trazendo essas questões sobre quais são os papéis que nós assumimos, né? Então, até onde nós somos quem nós somos, até onde nós assumimos um papel para agradar, até onde nós assumimos um outro papel para mascarar nossas reais intenções. Então, se socialmente nós fomos tidos como tristes, loucas ou más, tudo bem, né? Essa não é a questão, mas que essa questão seja fruto de comportamentos que nós escolhemos ter, seja fruto de opções de conduta, de eu querer estar com uma pessoa ou não, de eu escolher ficar com uma pessoa ou não, de eu escolher gostar de uma pessoa ou não, né? E não porque eu devo gostar, eu devo aceitar, eu devo, seja lá o que for. As pessoas, elas devem partir da questão do respeito mínimo, mas fugiu daí, a gente tem que tomar muito cuidado para não ser um teatro de boas maneiras, porque isso também não leva a lugar nenhum. Antes sermos más, tristes, loucas e seja lá o que for, do que sermos pessoas, né, fantoches do politicamente correto. Fica a dica para vocês.